Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre como vender software, sobre venda complexa, a diferença de uma venda tradicional, da venda que normalmente as pessoas conhecem, porque vender software é diferente e é contraintuitivo. O que isso significa? Que o que a gente normalmente pensa que é o jeito correto de vender não funciona ou funciona muito menos na hora de vender software. E eu quero explicar isso para vocês, para ajudar vocês a vender. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo, tá? Deixa um comentário aqui embaixo, me conta sobre como que tu faz o teu processo de venda aí dentro da tua empresa, como que tu aborda cliente, me conta um pouco sobre isso que eu quero saber. Deixa eu te falar algumas coisas sobre venda simples e venda complexa. Venda simples vou vender, por exemplo, eu trabalho numa loja de venda de eletrodomésticos, vou vender um aspirador de pó. Tu vai mostrar o aspirador de pó, mostrar as características desse aspirador de pó para a pessoa, falar em preço, ela vai dar uma olhada, tá? Pode ser que ela compre por impulso o aspirador de pó, ela compra, leva para casa, e de repente ela percebe que ela não precisava daquele aspirador de pó, ela deixa num canto, aquilo ali parado e nem usa. Acontece também, sei lá, com esteira, com bicicleta ergométrica, isso acontece. As pessoas compram, elas têm um desejo, elas às vezes compram por impulso, o vendedor ficou feliz, ele vendeu, mas a pessoa não está usando. Tu percebe que existe uma diferença aqui em relação a software, principalmente software como serviço. A pessoa vai comprar o teu software, e ela tem que pagar uma mensalidade, uma recorrência, uma mensalidade ou uma anualidade, de repente. E software como serviço, ele é relacionamento. Então, tu não pode vender de qualquer maneira. Venda por impulso de software como serviço, pode ser um problema. Pode acontecer de tu ter, logo depois, no mês seguinte, churn, né? Ter cancelamento no teu software, do teu software. E churn é um câncer, ele impede o crescimento da tua empresa, é como se fosse um balde furado, tu coloca água ali em cima e está vazando água por baixo, então tu nunca vai conseguir encher aquele balde. E no software como serviço ou qualquer empresa que trabalhe com recorrência, eles passam por isso. Software como serviço, como eu disse anteriormente, essa frase que tem que ficar na cabeça de vocês, software como serviço é relacionamento. E o relacionamento começa já na venda. Uma coisa que acontece aqui, por exemplo, a gente vende e-gestor e o e-gestor não é perfeito para farmácias. A gente não tem controle de validade no e-gestor. O e-gestor é um software de gestão para micro e pequena empresa, ele é um software simples. Eu não quero um software que atenda todo mundo. Propositalmente ele é simples, porque dessa maneira, a gente consegue atender bem os nossos clientes que a gente buscou. Eu quero esse tipo de cliente. Eu não quero, por exemplo, uma farmácia. Uma farmácia é um trabalho muito mais complexo. Tem que ter controle de lote, controle de validade, um monte de coisa a mais, que se eu colocasse no software, pode ser que ele se tornasse complexo e isso iria dificultar a minha venda para o cliente mais simples, que é o meu público-alvo. Então, existe a que a gente chama de venda complexa. E o que isso significa? Que tu não vai tentar vender para ele de qualquer maneira. Tu vai fazer uma conversa com esse cliente, tu vai tentar entender o problema do cliente para depois oferecer uma solução para aquele problema. E isso aqui, as pessoas têm muita dificuldade. Eu tive dificuldade no início. E se tu for perceber o método que tu vende aí hoje, se tu não conhece outros métodos, é assim, como que tu faz? Tu é empreendedor, tu é apaixonado pelo produto que tu fez, tu vai chegar na empresa do cliente, vai começar a mostrar o software, mostrar todas as funcionalidades do software. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. Teve uns amigos meus, quando me conheceram, queriam mostrar o CRM deles. Eles desenvolveram um CRM, eles vieram para cá, para a empresa, e ficaram 1 hora demonstrando todas as funcionalidades do CRM deles. Eu já estava entediado, não queria saber. Daí passava mais um pouco, eu achava que já ia acabar, ele mostrava mais uma funcionalidade. E tem um problema aqui, né, que essa frase eu queria que tu anotasse até, que é
não mostra as funcionalidades do teu software no início da conversa. Está proibido mostrar o teu software no início da conversa. Por que que é proibido isso? Porque se tu mostrar o teu software, imagina que tu vai vender um celular, um iPhone. Olha esse iPhone aqui, olha que bonito, olha as funcionalidades que ele tem, olha isso, olha aquilo, olha o que ele é capaz de fazer. Imagina um iPhone lá em 2008, quando ele foi lançado, né? Ninguém conhecia um smartphone desse estilo. Aí tu chega com aquele iPhone, ele começa a mostrar todas as características. Qual vai ser o pensamento da pessoa quando vê aquele monte de características, vê aquela tela bonita, porque antes do iPhone as telas eram feias, né? Foi o primeiro que trouxe aquela tela bonita, com qualidade bonita de imagem. O que a pessoa pensa quando ele vê aquele monte de características? Ele pensa assim, isso aí tá bom demais para ser verdade. Esse produto aí, esse celular aí deve ser caro. Então, quando tu começa a mostrar as características do teu software no início da conversa, o cliente vai pensar exatamente assim, isso aí tá bom demais, deve ser caro. E aí, se ele perguntou o preço na hora errada, tu já perdeu todo o processo de vendas. Por quê? Porque é muito cedo ainda para te ter tido tempo para demonstrar valor para o cliente e qualquer preço que tu falar vai ser caro. Então, se tu faz algo diferente, que seria uma venda consultiva, conversar com o cliente, tentar entender as necessidades do cliente antes, quando tu for falar em características e for falar em preço, ele vai ter visto muito mais resultado. Deixa eu ver se eu consigo me explicar em relação a isso. Como que tu começaria uma conversa? Tu vai conversar com ele e tu vai tentar perguntar a situação dessa pessoa. Tu vai perguntar, no nosso caso aqui do gestor, como que o senhor está trabalhando, que empresa o senhor tem, como que o senhor está fazendo a gestão financeira da sua empresa. Deixa ele falar. O teu grande objetivo é trazer o cliente para a conversa que tu tem interesse. Tu vai fazer ele confessar aos poucos como que ele trabalha e os problemas que ele está tendo a trabalhar daquela maneira. E depois, no final desse processo todo, que tu vai falar da solução que tu tem e do preço que tu tem. Aquilo ali que eu falei sobre falar de característica muito cedo do teu software, quando eu aprendi sobre esses processos de venda, eu comecei a ouvir os áudios dos meus vendedores e dos pré-vendedores. A gente tem uma estrutura de vendedor e pré-vendedor. A gente ouvia para ajudar esses vendedores no treinamento deles. E eu percebia que os pré-vendedores começavam a falar com os clientes e quando percebiam uma necessidade do cliente ali, que ele falava, cara, eu estou precisando de tal coisa, eu estou tendo tal problema, o pré-vendedor já queria falar do gestor, já queria falar, olha, a gente tem a solução para isso, que faz isso, aquilo, aquele outro, e tem nossa eletrônica, tem controle financeiro, e tem controle de estoque. E a gente percebia ali na hora que a próxima pergunta do cliente, isso em áudio, a gente documentou isso, a próxima pergunta do cliente é, que legal, quanto é que custa? Se ele perguntou quanto é que custa, já deu problema. Ou melhor, se ele perguntou quanto é que custa lá no início. Se tu conseguir direcionar a conversa de uma maneira correta, ele vai perguntar quanto é que custa no momento exato e daí tu vai conseguir demonstrar valor. Como que tu vai demonstrar valor nessa conversa? Tu vai deixar a pessoa conversar sobre o problema dele, ele vai ficar falando sobre o problema dele, ele vai pensar sobre as consequências dele ter aquele problema, e quando ele pensa nas consequências daquele problema, ele vê de verdade o quanto dói ele ter aquele problema e o quanto dói ele não resolver aquele problema. A partir disso, se tu conseguiu chegar nesse ponto com o cliente, tu vai conseguir vender até mais caro, tu vai conseguir vender mais e tu vai conseguir vender até mais caro. Aprender sobre esses processos de venda te ajuda, então, a vender o software mais caro e também te ajuda muito com um problema recorrente aqui, que eu vejo os meus seguidores ter, é que o meu software não tem tal funcionalidade. E daí tu fica naquele loop de desenvolve uma funcionalidade nova achando que eu vou vender mais. Só que eu vou em outro cliente, desenvolve uma outra funcionalidade para atender aquele outro cliente. E fica naquele jogo eterno de desenvolver novas coisas dentro do software, achando que vai vender mais. Mas deixa eu te contar que
nos meus muitos anos de experiência aqui com software como serviço, desenvolver novas funcionalidades não aumenta as vendas. Vou repetir. Desenvolver novas funcionalidades não aumenta as vendas. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o teu software tem que ter um mínimo de funcionalidades, né? O básico. E isso é enquanto tu está desenvolvendo o software, tu foi entender o cliente, as necessidades do cliente e tu desenvolveu as primeiras versões do gestor e aquelas primeiras versões do gestor conseguiram atender muito bem o teu cliente. A partir daquilo ali, tu não tem que ficar adicionando funcionalidade de qualquer jeito. É claro que vai ter momentos que tu vai adicionar novas funcionalidades, mas tu vai conseguir, com um discurso correto de vendas, evitar isso. Deixa eu te contar uma história que aconteceu. Eu tinha um vendedor aqui na empresa que uma vez ele foi visitar cliente presencialmente. Ele queria muito. A gente só tem equipe de venda vendendo por telefone. Eu quero ir visitar cliente para ver como é que funciona a venda presencial. Ele foi num cliente aqui na nossa cidade e ele me contou o seguinte, que ele estava conversando muito bem com um cliente aqui da nossa cidade e daí chegou num calendário específico que essa empresa precisava. E daí a gente não tinha e o cliente desistiu. E eu já imaginei o que aconteceu e perguntei para ele, tu estava conversando com o cliente sobre esse software, sobre o nosso software, e o cliente falou do calendário e tu perguntou o seguinte para ele, tu realmente precisa desse calendário? O cliente parou, pensou sobre o problema e começou a falar sobre o problema que ele tem, né, que teoricamente o calendário resolveria, e daí ele desistiu da compra porque soube que a gente não tem. E o vendedor disse, foi exatamente isso que aconteceu. Um vendedor experiente faria o seguinte, se não tem o calendário específico, ele diria assim, olha, seu fulano, eu entendi que o senhor precisa de um calendário, mas vamos falar sobre o controle financeiro, a emissão de nota eletrônica ou o controle de estoque aqui primeiro. Vamos falar sobre isso. Como que o senhor resolve o controle financeiro da sua empresa? Tu vai trazer a conversa para o que a gente tem, né, no software para vender e deixa ele confessar a necessidade para aquelas características que a gente tem. Tu é o vendedor, tu entende de vendas, tu faz isso todos os dias conversando com clientes para venda. Então, tu que vai ter que direcionar a conversa, tu não pode deixar o cliente direcionar a conversa. O erro foi deixar o cliente fazer essa confissão de necessidade. Ele pensou com ele mesmo daquela necessidade e aquilo cresceu dentro dele. Ele percebeu que aquele calendário era muito importante para ele e agora não tem mais volta. Ele viu, ele confessou, ele falou sobre aquilo ali e agora não tem mais volta. Ele vai achar que precisa daquele calendário e vai até esquecer os outros pontos que ele precisava resolver e não resolveu, como o controle financeiro, controle de estoque, nota eletrônica, emissão de boletos e tudo mais. Então, se ele não tivesse feito aquela pergunta, ele seria capaz de aumentar aquele problema de controle financeiro e outras coisas com o cliente e fazer o cliente esquecer do calendário. E daí no final ele ia dizer, e tem calendário? Olha, não temos o calendário, mas a gente tem essa solução. Ele ia pensar, pois é, de repente eu assino outro software ou resolvo de outra maneira ou uso uma planilha para fazer aquele calendário, ele vai resolver de outro jeito, porque está doendo tanto aqueles outros problemas dele que ele tem que resolver. E tu faz isso através desses processos de venda, através desse tipo de conversa. Existe um livro que eu recomendo para vocês lerem sobre venda complexa, se chama Spin Selling, Spin, S-P-I-N, tá? É um livro muito interessante sobre vendas. Se tu não leu, leia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link para te ler esse livro. É um livro que toda a nossa equipe aqui lê, toda a equipe de pré-vendedores e vendedores, eles têm que ler e depois de um mês trabalhando aqui na empresa, eles têm que apresentar as teorias daquele livro, porque é muito importante tu entender sobre aquilo ali. E eu recomendo, inclusive, que tu leia aquele livro, tente vender para vários clientes, daqui uns 3, 4 meses, lê de novo, porque tu vai perceber coisas diferentes lendo aquele livro depois que tu passou pela experiência de vendas. E outra coisa que eu recomendo para ti, se tu quer saber mais sobre como vender, sobre venda complexa,
dá uma olhada na plataforma Vivendo de SaaS, que é uma plataforma de conteúdo aqui do Vivendo de SaaS. O link está aqui na descrição. A gente tem aula sobre processos de venda, a gente tem aula sobre venda complexa, a gente explica a fundo, também tem áudios reais de ligações que os meus vendedores e pré-vendedores fizeram para clientes reais. Eu peguei os áudios, cortei ali partes que tem o nome do cliente, por causa da LGPD, mas o áudio é real, então tu vai poder ouvir o áudio dos nossos vendedores e treinar teus vendedores ou tu a aprender sobre discurso de venda para tua empresa. Isso vai te ajudar bastante, vai quebrar barreiras, vai acelerar o teu desenvolvimento com processos de venda. Tá? Só esses áudios já valem a assinatura da plataforma Vivendo de SaaS. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Me fala aqui embaixo, já conhecia sobre venda complexa, já tinha ouvido esse tipo de conteúdo aqui. Me fala como é que tu faz na tua empresa, tu sai largando características do teu software de saída, tu é um apaixonado pelo teu software e quer falar tudo que tu desenvolveu. Eu não sei tu, mas eu sou assim e tenho que evitar esse tipo de coisa, tá? Muito obrigado por hoje e até os próximos vídeos.